Olá, eu sou Ricardo Queiroz e vou apresentar a pesquisa intitulada Measurement and Analysis of Non-Ionizing Radiation Levels in Residential Environments Emitted by Wi-Fi Routers. Na sociedade contemporânea, a tecnologia tornou-se fator essencial para o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Dessa forma, o setor de telecomunicações é visto como um setor estratégico, pois permite a comunicação cada vez mais rápida entre os diversos segmentos da sociedade com fins corporativos ou de lazer. Nessa perspectiva, o aumento da demanda por uma maior cobertura, assim como uma maior conectividade, vem levantando diversos questionamentos sobre os riscos da exposição às radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes envolvem frequências inferiores a 300 GHz e não possuem energia suficiente para ionizar a matéria. Além disso, tem uma energia de um fóton inferior a 12 eV e possui comprimentos de onda menores que 100 nanômetros. Esse tipo de fenômeno pode ocorrer de forma natural por meio de fontes como radiação solar e descargas elétricas, ou artificial, no emprego de equipamentos como antenas, geradores e linhas de transmissão. Dessa forma, esse estudo visa apresentar a análise dos níveis de radiação não ionizante emitidos por roteadores Wi-Fi em ambientes residenciais por meio de medições do campo elétrico, seguindo os procedimentos técnicos determinados pela legislação brasileira. A legislação brasileira relacionada com a exposição à radiação não ionizante compreende a Lei 11.934 de 2009 e o Ato número 458 de 2019. Esta lei determina os limites da exposição humana a campos eletromagnéticos, os quais são provenientes de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências de 8.3 kHz até 300 GHz. E o ato número 458 visa nortear os procedimentos de medição de campo elétrico e magnético, a fim de auxiliar na obtenção dos parâmetros necessários para a avaliação da exposição a RNI. Esses limites estabelecidos pela norma brasileira são baseados nos limites de exposição da ICNIRP, International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection. As diretrizes técnicas contidas nesses documentos guiaram os processos de medição a fim de obter a intensidade do campo elétrico para análises da exposição geral da população. Assim, o estudo seguiu os seguintes pontos: garantiu uma média temporal de 6 minutos para cada medição, identificou um ponto de máxima exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências, estabeleceu uma distância de no mínimo 2 metros do equipamento durante a medição e não utilizou dispositivos portáteis de telecomunicação para não prejudicar a aferição. A metodologia proposta por este trabalho foi direcionada para analisar os níveis de radiação não ionizante emitidos por roteadores Wi-Fi em ambientes residenciais da Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Sendo assim, os equipamentos utilizados para realizar as medições foram o medidor de campo de banda larga NARDA NBM 520, a sonda de campo elétrico NBM EF 0691 e também dois smartphones com um sistema operacional Android com capacidade de conexão na faixa de 2.4 GHz e 5 GHz das redes Wi-Fi. O setup de medição foi composto pela sonda conectada ao NARDA NBM 520 e ambos suportados por um tripé de madeira. Esse conjunto foi posicionado a 50 cm do roteador e os terminais são posicionados a 2 metros do equipamento, distância necessária para garantir que não ocorresse nenhuma interferência na leitura. O processo de aferição foi operacionalizado em 4 etapas de medição, nas quais foram analisadas as seguintes situações: primeiramente, com o equipamento desligado, com ambos os aparelhos conectados na frequência de 2.4 GHz, com ambos os aparelhos conectados na frequência de 5 GHz e com um aparelho em cada uma das frequências. Em cada uma dessas situações foi coletada a média temporal de 6 minutos, com exceção de quando o equipamento está desligado, no qual foi adotada a média temporal de 1 minuto. Dentre os principais resultados observados, constatou-se que a maioria dos pontos de acesso tem fabricação recente, que todos os equipamentos apresentaram intensidades médias de campo elétrico abaixo de 1 volt por metro, quando o equipamento está desligado, onde a maior média registrada foi de 0,96 volts por metro, obtida em uma única medição, e que os valores de pico estão abaixo dos 50% do limite proposto pela Anatel, e que o maior índice de campo elétrico está relacionado à frequência de 2.4 GHz. Agradecemos pela atenção.